Quem define a eleição normalmente é o centro, a direita também tem sempre 20%, 25%, quem define é o centro, só que o centro está vazio. E eu acho que esse centro está começando a perceber esse fenômeno do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro me chamou para uma conversa e me fez 2 ou 3 perguntas que me impressionaram bem. Né? Ele falou, Paulo, preservação de vidas, de propriedades, isso é função básica de governo. Você acha de um país onde morrem 60 mil pessoas todo ano, não há segurança para as vidas, para as propriedades, nossas famílias estão inseguras e tal? Eu falei, essa é a razão básica pela qual o Jair começou a subir. É exatamente, é a função básica de governo. Se você for a Thomas Hobbes, o Leviatã, a natureza é vermelha nas garras, nas mandíbulas, o homem é o lobo do homem. Contra essa ferocidade do ser humano, nós precisamos de um ser artificial forte, absoluto. É o Leviatã. Ordem, preservação de vidas e propriedades. Aí você vai ao John Locke, do governo civil, a mesma coisa. Como é que uma nação vai ser industrials? Né? Como é que uma nação vai trabalhar se o fruto do seu trabalho não é assegurado, etc. Então, a razão básica do Estado de Direito, dos constitucionalistas britânicos, a razão básica e essencial de um governo é a preservação de vidas e propriedades. Então, as pessoas estão em choque, não percebem por que o Jair está subindo, mas ele está subindo porque ele defende uma função fundamental de governo. Não há progresso. E aí Não há progresso sem ordem. Né? Tem que botar ordem agora para o progresso vir automaticamente. É o básico. Aí não é automaticamente. Aí é que é a brincadeira que eu fiz quando nós começamos a conversar e a mídia perguntava, mas você é um liberal conversando com um general como é que casa isso? Como é que pode isso? Não entendo e tal. Eu dizia, olha, vocês estão impressionados porque a ordem começou a conversar com o progresso? O progresso não sou eu. O progresso são as ideias liberais. São as ideias de que a grande alavanca, a grande ferramenta de enriquecimento, na verdade, mais do que enriquecimento, de valores, de tudo isso, é justamente o pensamento livre, é a liberdade. E enquanto as pessoas acham que o Ocidente está numa crise de valores também, enquanto o Ocidente está com esses problemas, o capitalismo está tirando 3,5 bilhões de eurasianos da miséria. Nunca houve, quem estiver olhando de Marte, nunca houve tanta criação de riqueza na Terra. Quem está olhando de Marte está achando que o mundo está... Quem está na Terra, quem está no Ocidente, acha que o mundo está em crise, porque tem uma disruptura. Toda hora um governo perde, o Macron surpreendeu na França, teve o Brexit na Inglaterra, aí, de repente, tem o Trump nos Estados Unidos, aí tem o Bolsonaro subindo aqui. Então, os establishments estão meio assustados. Mas não há razão para isso. Na verdade, o que há é que 3,5 bilhões de eurasianos, que são os abandonados pelo socialismo. O socialismo falhou miseravelmente para 3,5 bilhões. Metade da humanidade estava afundando sob o peso do socialismo. É o leste europeu, é a Rússia, é a China. Eram miseráveis. A Índia, estava todo mundo descendo. De repente, mergulharam nos mercados globais. Mergulharam no comércio com a civilização ocidental. 3,5 bilhões de eurasianos estão saindo da miséria. Nunca houve antes na história, nunca antes da história deste país, nunca antes na história da humanidade, tanta gente escapou da miséria, fugiu da miséria, através dos mercados. E, na hora que eles entram nos mercados, os salários não sobem no Ocidente. E aí começa o corre-corre do lado de cá. E aí os políticos não conseguem explicar por quê. Os políticos, nas plataformas social-democratas que dominaram o mundo, travaram o crescimento. A França não anda, Portugal e Espanha com problemas, os democratas nos Estados Unidos com problemas, o negócio não anda, 3,5 bilhões subindo do lado de cá, a humanidade melhorando, a distribuição de renda está melhorando. O Piketty veio ao Brasil, eu tive um debate com ele, só usei armamento francês, para não dizer que eu ataco um francês com armamento americano ou inglês, que é o Léon Walras, que é um excelente economista clássico, e eu tive um debate com ele, e, ao final, ele se convenceu, porque ele estava preocupado que a distribuição de renda na França estava ruim, como está nos Estados Unidos, porque os governos baixam os juros, as propriedades sobem de valor, as bolsas, os imóveis, mas os salários estão travados. Mas estão travados porque o Oriente inteiro, quer dizer, 3,5 bilhões de pessoas estão subindo. Então, a distribuição de renda no mundo nunca melhorou tanto. Mas os governos ocidentais que brincaram de welfare state demasiadamente, os americanos que abusaram de finanças demasiadamente, quer dizer, quem cometeu excessos, é como se fosse o seguinte, o Ocidente enriqueceu rápido.
e deitou na rede e quer administrar o progresso com coisas que não são sustentáveis. Enquanto isso, os asiáticos abraçaram pela primeira vez a oportunidade, dormem pouco, trabalham muito, poupam bastante, estudam demais e querem a competição. É uma boa fórmula, né? É uma fórmula Dormir, imbatível. trabalhar, estudar e acabou. É uma fórmula imbatível. Então, o que está acontecendo é isso. E eu brinquei com o Jair e falei, olha, o pessoal não está entendendo, não, mas ordem e progresso andam bem. Funciona. Preservação de direitos, propriedades, vidas, garantia dos empreendimentos, redução de impostos, desburocratização, abertura da economia, privatizações. Isso funciona. Na época do AFIF, se vendesse as estatais, zerava a dívida. E agora? Hoje, se vender tudo, só 20%. Daqui a 15 anos, se vender tudo, talvez 1% do patrimônio. O que está acontecendo conosco é má gestão. Gente? O que está acontecendo conosco é uma má gestão, mas há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, o tripé, famoso tripé, estava no plano do AFIF, Banco Central Independente, equilíbrio fiscal, flexibilidade no câmbio, privatizações. Então, isso nós podíamos estar há 30 anos nisso. Mas com essa conversinha, primeiro com a conversa populista, de congelamento de preços, foi o plano cruzado. Na verdade, o que houve? Políticos inebriados, depois de anos fora do poder, chegam e buscam fórmulas populistas. Economistas inexperientes, incultos, querendo oferecer fórmulas fáceis para políticos que estavam loucos para fazer uma graça. Foi feita a graça. Fizemos o cruzado, que é um plano bolivariano, é um plano venezuelano. Era caçar boi no pasto, quase prenderam o Maxud aqui em São Paulo, porque subiu o preço do Guaraná no hotel dele. Um absurdo, uma selvageria, do ponto de vista de civilização, uma selvageria. Mas a mídia toda, na época, apoiou o plano. Por quê? Porque era a redemocratização. Bom, fomos para a hiper. Vamos para a hiper, o Collor bloqueia a liquidez. Outro sintoma. Os preços sobem, você congela os preços. É um sintoma, não resolve nada. O dinheiro começa a girar em alta velocidade, você congela os ativos, então. Foi o que fizeram, bloquear a poupança de todos os brasileiros. O que era mais fácil fazer? Anunciar que está vendendo empresa estatal ou tomar, sequestrar a poupança dos brasileiros? Era muito mais fácil fazer o programa que parecia ser mais duro. Você já colocou na cabeça dele que tem que, de fato, privatizar o maior número de estatais? E eu sei que você tem uma liberdade na mão para construir seu plano. Ninguém está te mandando, não. Você está colocando a sua alma e o seu conhecimento nesse plano econômico. O Jair evolui com uma velocidade muito maior que os economistas brasileiros evoluíram e que os presidentes passados evoluíram. Uau! Os economistas brasileiros levaram alguns anos. Então, primeiro congelaram preços, depois congelaram a poupança. Quando viram que não dava certo, vieram com um plano real bem melhor, porque tinha um fundamento importante, a política monetária. Mas esqueceram dos outros fundamentos. Então, quando você faz uma política monetária muito forte, mas deixa solta a parte fiscal, o que acontece? O juro vai para a lua. Então, nós fizemos um plano que levou nossa dívida a dívida está chegando agora a 4 trilhões, 3 trilhões por cento. Lembrem-se que lá atrás era coisa de 200 bilhões. Então, o que adianta se você pisa no freio monetário, mas pisa no acelerador fiscal? O carro sai andando de lado. Então, nós tivemos... E depois os tucanos não entendem por que perderam 4 eleições seguidas. Porque eles agradaram o andar de cima. Juro alto, o Brasil virou o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Subiram impostos, subiram juros, empurraram o câmbio para baixo. Aí o Brasil cresce mediocremente 2, 3, 4 anos. O Lula tinha perdido 3 eleições. Com o tucano, você acaba elegendo. Na quarta, você acaba elegendo o Lula. E aí, quando o Lula entra, descobre que, em vez de pagar 300, 400 bilhões de juros por ano aqui na Faria Lima, pega só 10 bilhões e joga no Bolsa Família. O Lula incluiu o pobre no orçamento público e, merecidamente, ganhou algumas eleições. Se perdeu também pela mesma razão. A mesma razão. E é interessante isso, como é um inglês, Lord Acton, todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, uma coisa são os militares anti-ameaça, de esquerda, etc., fazem a intervenção, derruba a inflação, e aí começam a estatizar. E a estatização vai subindo. A infraestrutura está lá, foi feita. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, está lá, enorme. Ora, a democracia
Isso é uma chuteira 44 de um jogador de futebol, de um back do Corinthians. Aí entra a democracia, com as suas singelas aspirações. Educação, saúde, segurança. É um sapatinho de bailarina, 36. Você está com a chuteira 44. O que é um bom governo? O governo que faz a reforma do Estado. Ele fala o seguinte: missão cumprida na infraestrutura, a base está no país, o que eu faço agora? Vamos privatizar. Chama o setor privado. Quem é que vai gastar agora com a Eletrobras? A Eletrobras está quebrada. As distribuidoras estão quebradas, estão sem recursos. Tem déficit. E tem que investir nos próximos anos, se o Brasil for crescer. De onde vem esse dinheiro? Se o governo está quebrado, não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. De onde vem esse dinheiro? Privatiza, vende a chuteira 44, mata a dívida. Se você matar aí 20%, 25% da dívida, em vez de você pagar 400 bilhões, você paga só 300, 250. Você libera 100, 150, 200 bilhões. Para quem? Para saúde, educação, segurança. Como? Descentralizando. Eu digo para o Jair, você vai ser o primeiro presidente da República, em 40 ou 50 anos, que vai amputar seus próprios poderes. Você vai descentralizar o poder e descentralizar os recursos. O dinheiro tem que ir onde o povo está. O povo está na rua, então ele precisa de segurança lá. O garoto está andando aqui pela cidade, ele precisa da escola aqui. Não é no toma lá da cá de 42 ministérios em Brasília. Ao contrário, é regenerar a classe política. A classe política tem medo. O Jair é um capitão, é militar, ele vai fazer a democracia regredir. Ao contrário. A ausência dessa dimensão fiscal, a não percepção de que o governo se hipertrofiou, embaraçou os militares, constrangeu os militares no final. O que aconteceu no final? No meio de um choque do petróleo, o Delfim, querendo ser o primeiro sucessor civil, presidente civil, na melhor das intenções, tentando comida barata, crédito para a agricultura, etc., saiu empurrando, combinou uma demanda frouxa com o choque do petróleo, a inflação começou a subir para 100, para 200. O governo militar, apesar de ter colocado o Brasil para crescer, etc., sai sem graça, recua, a inflação começa a subir, entram os civis, sentam em cima da boca do vulcão, aquilo explode, vira uma hiper, e eles começam a rodar em círculos, e hoje dizem como se fossem virtuosos, como se assim, o Jair não sabe nada de economia. Ora, quem congela preço no Brasil inteiro sabia algo de economia? Quem congela a poupança no Brasil inteiro sabia algo de economia? Melhor não saber juros, assim, né? Quem bota a taxa de juros a 70% ao ano, no ano seguinte 60%, no ano seguinte 50%, passando uma década com juros astronômicos, isso faz o câmbio afundar, então você desindustrializa o país e se endivida em bola de neve, aí queima 50 bilhões de dólares, aprova uma emenda da reeleição de forma suspeita, um erro fatal. Quando você aprova uma reeleição, olha o desastre que virou. Quer dizer, o Tucano aprova uma reeleição, depois perde 4 seguidas. Ganha uma e perde 4. Fizeram uma conta. Destruiu o seu próprio partido. Acabou, dissipou. Cadê o PSDB hoje? Todo mundo escondido. Então, ficou um negócio terrível. E não tem erro novo que o PT tenha cometido, não. Ele só cometeu... Eu disse isso à presidente Dilma. Falei, olha, o seu erro foi cometer todos ao mesmo tempo, numa intensidade nunca vista. Mas erro novo não teve nenhum. Congelar preço, já tinha. Mensalão, já teve um mensalinho. Qualquer um que você falar, já teve antes. Então, eu não falo isso com nenhuma alegria. Eu não falo isso com nenhuma alegria, com nenhuma arrogância. O Jair tem dito isso, disse hoje mesmo, numa conversa lá no Rio, olha, não esperem que eu seja o Messias, eu não sou. Eu me chamo Messias, mas não sou o Messias. Essa tarefa de consertar o país é muito maior do que todo mundo pensa. E você tem que pensar organizadamente sobre isso. E tem um longo aprendizado. Eu tenho dito a ele o seguinte, vai ser uma aliança de centro-direita. Eu quero chegar aí, Paulo. Uma aliança porque esse é um discurso que eu tenho usado e dito o seguinte,
Não vamos nos agarrar nas poucas divergências, mas na espinha dorsal para o Brasil crescer. Exatamente. E eu cito nomes, porque não tenho medo de ninguém. Então, eu já falei para o Jair, o próprio Álvaro Dias, o pessoal, o próprio Flávio Rocha, que está aí, mas a gente sabe que não vai, né, não tem chance de ganhar a eleição. As ideias do Novo, João Amoedo. Então, eu não conversei com ninguém, mas eu acho que a gente tem que se conversar. Exatamente. Vamos nos colocar juntos nas convergências, porque o Brasil precisa. A esquerda está se unindo, gente. A gente tem PT, PCdoB, PSOL, eles se odeiam, mas estão juntos para tentar dar um golpe no Brasil de novo. Nós precisamos unir os bons e deixar um pouquinho de lado as poucas divergências. Então, depois de congelar preços, congelar ativos, nós acabamos achando a importância da política monetária. Foi o Plano Real, uma descoberta. Descobrimos o Plano Real. Um pouco antes, para se reeleger, Fernando Henrique gasta 50 bilhões de dólares de reserva. Se reelege. E o câmbio explode na banda diagonal endógena. Não foi algo de sabedoria, não foi aprendizado, não. Foi uma explosão. Ele botou um presidente do Banco Central novo, passou 5, 6 dias lá, que ele explodiu, e aí aprendemos a flutuar o câmbio. Aí o FMI chama o Brasil e diz o seguinte: vem cá, você com esse juro na lua, essa dívida vai explodir, faça alguma coisa no fronte fiscal. Aí eles fazem a lei de responsabilidade fiscal. Aí passa o tempo, eles se esquecem que aprenderam, queimando o focinho em cada lareira, voltam e dizem arrogantemente o seguinte: esse PT não sabe nada, se o Lula ganhar a eleição, vai tocar fogo no Brasil, nós que somos os caras, que sabemos tudo. Se esquecem que aprenderam apanhando, fazendo besteira o tempo inteiro. Curiosamente, o operário entra e faz um governo melhor que o dele, mais barato que o dele, descobriu que pobre é fácil de ajudar. E deu uma ajudazinha, botou um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, a coisa começou a andar. Mas o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. E aí o Brasil vai evoluindo de uma forma muito interessante, que é o seguinte: quando houve o impeachment do Collor, eu mesmo pensei o seguinte: interessante, será que ele está caindo porque roubou um Fiat Elba? Ou será que ele está caindo porque não está deixando os outros roubarem? É uma pergunta. Depois a pergunta passa mais um tempo, eu falo assim: não, eu vou olhar pelo lado positivo. Não interessa a motivação em si, se foi ambição. O que interessa é que o legislativo dê um grito de independência. E isso é importante. O país precisa ter os 3 poderes independentes. Então, o impeachment do Collor foi um grito de independência do legislativo. Falou: olha, somos independentes, se fizer besteira, tiramos o presidente. Bonito, vou olhar pelo lado positivo, em vez de pelo lado negativo. Aí o executivo compra o legislativo. É o que nós assistimos. O executivo comprou o legislativo, comprou sustentação parlamentar. Toma lá da cá, voto, dinheiro para cá, postos nas estatais para trocar, comprar influência, etc. Piratas privados, de um lado, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associam e saqueiam o país. Descobrimos que temos um poder judiciário independente, prender os 2. Bom, interessante, Sérgio Moro foi homenageado ontem ou anteontem em Nova York. Salva de palmas para o Sérgio Moro. Homem do ano. Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, homem do ano em Nova York. E eu escrevi vários anos o seguinte: os nossos políticos estão se comportando como papas renascentistas. Um papa renascentista mandava assassinar cardeal, tinha 8 amantes, tinha um exército particular, invadia países. O que aconteceu? Se não conserta por dentro, veio uma reforma de fora, veio a reforma protestante, e rachou a igreja em 2. Então, vem um outsider. As eleições vão trazer outsiders, vão trazer gente que não pratica isso. O que nós estamos assistindo no momento? Nós estamos assistindo à morte da velha política. Ela já morreu. É impossível. Quem quiser insistir nisso, vai preso. Está aí a independência do Poder Judiciário. Eles serão presos. De primeira instância, né, pelo menos. Vai preso. Então, eles têm que se reinventar. E o Jair é uma chance, em vez de ser esse desafio, esse temor, etc., é justamente a chance da readaptação da política, que é o seguinte: se ele não gosta da esquerda e a esquerda não gosta dele, não tem problema nenhum. É uma aliança política de centro-direita, que ficou 30 anos fora. Esse centro ficou 30 anos aí olhando para onde ir, e o próprio Fernando Henrique se arrogava e dizia: eles têm que vir conosco, porque nós somos a vanguarda do atraso. É conosco ou pior ainda. Não, não seja arrogante.
Pode ter coisa bem melhor Que aparecendo. nomes você acha que poderia compor essa aliança de centro-direita? Eu acho que você falou vários nomes interessantes. Você Álvaro, falou João Amoedo, Flávio, Afife. Todo mundo, claro, evidentemente. Pessoas pensantes Todo no mundo, Brasil. Centro-direita, aliança centro-direita. Quem não é socialista, social-democrata, etc., vem para o lado de cá. Bom, é uma aliança de centro-direita. E o que eu acho é que essa modificação do Estado, essa mudança de eixos de crescimento, em vez da ferramenta de inclusão, uma coisa é você fazer inclusão social de minorias, de brasileiros que ficaram para trás. Outra coisa é você achar que o Estado vai levantar todo mundo. Não, é impossível. Quer dizer, 3,5 bilhões de eurasianos estão saindo da miséria, os chineses estão saindo da miséria. Os chineses renunciaram à economia dirigista e estão mergulhando nos mercados globais. Os russos também. Os russos fizeram uma reforma, baixaram os impostos para 15%. O Gerard Depardieu, socialista francês, correu, quer pagar imposto de renda na Rússia. Foi morar na Rússia. Então, essa reforma é inevitável. E por que eu acho que a governabilidade virá para um Jair? Primeiro, porque é uma aliança de centro-direita. E segundo, porque a governabilidade, o eixo mudou. Em vez de ser uma compra de votos mercenários no varejo, sem a menor pudor, que é o que tem acontecido, o sujeito vota aqui, independente do partido, vai ser o contrário, serão entendimentos políticos em torno de programas partidários, no atacado. Então, quando for seguir uma proposta para o Congresso, de reforma da Previdência, por exemplo, ou seguir uma reforma... Que tem que vir, né? Não tem como segurar mais, né, Paulo? Não dá, acabou. Olha, vamos fazer um programa de privatizações, vamos fazer uma reforma tributária, tem 54 impostos, é um manicômio tributário. Vamos simplificar isso, vai ter 4 ou 5 impostos, alíquotas mais baixas. Que maravilha, gente. Dá para começar agora? Tem que esperar até o final? Quando isso for mandado para o Congresso, o Ciro Gomes e o Boulos com os 2 votos dele, e o Ciro Gomes com os 18 do partido dele, eles vão votar contra. E quem sabe, o DEM, com os seus, até lá, juntando, eles vão juntar. Todo mundo já entendeu, porque tem essa cláusula de desempenho também. Então, eles vão ter que se juntar. O ideal é que essa cláusula de desempenho suba a barreira, em vez de 5%, vá para 10%, uma coisa assim. Você fica com 3 ou 4 grandes partidos, e esses partidos votam em bloco. Então, quem é que está a favor da reforma tributária, quem está a favor da reforma fiscal? Tem uns gatos pingados no PSDB também. O Carlos Sampaio, por exemplo, tem um gato pingado ou outro ali que se posiciona. Quando você lançar uma proposta dessa para o Congresso, o partido tem que ter a sua discussão interna. O partido tem 40 votos, 30 são a favor e 10 contra. Faz o seguinte, os 40 dão voto a favor. O voto tem o partido, e isso eles chamam de... Eles sabem o seguinte, eu brinco e digo o seguinte, eles ficam lá brincando o ano inteiro. Não vou dizer isso, tem que ser muito respeitoso com eles, mas eles estão lá trocando ideias o ano inteiro. Quando a coisa fica preta, eles realmente se reúnem, fazem fechamento de questão e fidelidade partidária. Tem que votar todo mundo junto, quem votar contra perde o mandato, entra na fila, pega a senha, volta depois. É isso que eles têm que fazer. Eles têm que votar juntos. Paulo. E aí tem essa reforma, eles é que apoiam a reforma e entram. Um segundo só para terminar o seguinte. O eixo, eu estava até dizendo ao Jair, o eixo é o seguinte, você tem que reabilitar a classe política, ela mesma tem que se reabilitar. Como? O que se espera é que não tenha 5 mil prefeitos correndo para Brasília para bajular, para serem corrompidos, ou governadores correndo para Brasília. Não, volta para o seu Estado. O dinheiro tem que ir onde o povo está. Não são vocês que têm que vir se vender aqui em cima, não. É o contrário. Comitiva da presidência nos estados. Vamos fazer a descentralização dos recursos, é a reforma fiscal. Vamos mandar o recurso para estados e municípios. Se bobear, vai ter prefeito do PT, todo mundo votando a favor das reformas, porque estão precisando do dinheiro lá para segurança, saúde, educação. Então, é uma reabilitação da classe política. Eles têm, a função deles é realmente gerir esses recursos perto da população. E não ficar correndo para Brasília para conseguir favor e se corromperem também. Cortar ministérios, dá para cortar em quantos %? Eu defendi 8 ministérios, já quer 14. 8 tá bom. Hoje são 40, né? Eram 40. Vamos chegar no 10 para uma média, vai? 8, 14. Ele é bom de briga, mas. Vamos, eu topo 8, Dá para cortar imposto? Tem que pensar no lado dele também. Tem que pensar no lado dele, né? Tem que deixar uns 2 ou 3 ou 4 vagas. Tem que deixar 2 ou 3 ou 4 vagas, pelo menos, para aliados orgânicos.
Dá para cortar imposto? Sim ou não? Enquanto? Ou vai ter que subir? Não, subir imposto hipótese alguma. O que tem hoje é o seguinte, hoje você tem alguns impostos absurdos, as alíquotas no Brasil são absurdas. Você vê que o Tiradentes fez uma revolução no Brasil, coitadinho, perdeu a cabeça. Por causa do quinto, né? Por Que causa saudade do do dos quinto. infernos, que era 20%. Então, o ideal, os impostos saíram de 20 e poucos por cento no final ali dos militares para 32%, 33%, 34% com os social-democratas. O ideal é voltar para 20%, mas não dá para fazer isso em 4 anos. Mas dá para fazer alguma coisa, que é o seguinte, tem impostos muito altos e tem muitas isenções. Então, se quem não paga começar a pagar um pouquinho, quem sabe todo mundo paga menos. Então, a ideia é baixar alíquotas gradualmente. Agora, tem uma ou duas coisas interessantes. Eu vazo só um espírito aqui, que é o seguinte, o Marco Sintra andou falando, lá atrás, há anos atrás, num imposto único. E a gente está pensando no imposto único federal. Se subir uma série de impostos e aparecer um só, com alíquota bem mais baixa, pode ser bastante interessante. Então, nós estamos analisando várias circunstâncias, mas, em todas elas, a chave é o controle de gastos. O que matou o Brasil é o seguinte, como os gastos se expandem descontroladamente, hoje o Estado é enorme e não atende a ninguém. Ele é disfuncional. É até meio boba a discussão de Estado mínimo e máximo, porque é o seguinte, você pergunta como é que ele é. Ele é próximo do máximo, porque ele já é metade do PIB. Mas e aí, socialmente? Ele é próximo do mínimo, porque o dinheiro não chega no povo. Ele consome, o governo consome hoje dinheiro com o passado dele, é o juro da dívida, dos erros passados, com o presente dele, que é o salário de funcionalismo, salário generoso, e com o futuro dele, que são as aposentadorias dele mesmo. Com 1 milhão de funcionários públicos, ele já tem um déficit colossal, ameaçador, enquanto o setor privado tem 30 milhões com muito menos per capita, e com muito menos desigualdades também. Então, o governo virou uma fábrica de desigualdades. Se você for ao BNDE, o Joesley tem um dinheiro bom, mas o pequenininho não passa nem na porta. Se você for à aposentadoria no sistema público, você é garçom, você ganha 3 vezes o que ganha o garçom aqui do setor privado. Mas você ganha 1/20 do que ganha o senador da República. E assim por diante. Então, o governo virou uma fábrica de desigualdades. Previdência chega logo? A reforma? Previdência é o seguinte, tem esse sistema antigo aí, eu digo para o Jair, quando teve a reforma, eu falei, Jair, esse avião já caiu. Se o Temer aprovar essa reforma, ele passa por cima do seu governo e cai na cabeça de um outro lá, mais tarde um pouco. Mas eu não posso trair, Paulo, quem votou em mim. São as viúvas de isso, daquilo e tal. O meu mandato é esse, no meio dessa confusão toda no Brasil, todo mundo pegando dinheiro para todo lado, eu tenho que proteger quem votou em mim. Eu falo, Jair, mas vai ficar tão ruim você votar contra e 3, 4 meses depois ser eleito presidente, você tem que voltar e dizer, olha, pessoal, não é bem assim, não. Eu falo, Paulo, algo me diz que não vai acontecer isso. Se acontecer, eu vou decidir nos últimos 30 segundos, não me aperta, não. Mas algo me diz que essa votação não acontecerá, e não aconteceu. Então, ele escapou dessa. Mas eu disse, olha, esse avião está caindo. Esse avião está caindo. E a população brasileira não envelheceu ainda e essa Previdência está indo para quebrar. Então, nós vamos ter que fazer algo a respeito. Ele vai escrevendo aí. Tá ok? Vai escrevendo aí.